Amados irmãos, nós estamos hoje aqui reunidos, virtualmente, para estudarmos sobre o milênio. O Apocalipse é tido por muitos como um assunto complicado, e realmente ele tem as suas complexidades. Mas eu acredito piamente que ele é muito menos complicado do que se atribui a ele, que a complexidade é menor do que o mito da complexidade total. Então, se os irmãos tiverem algumas dúvidas, se por acaso elas existirem, por favor, faz a pergunta aí que a produção vai selecionar para daqui a uns 20 minutos, 25, a gente respondendo as perguntas. São 19 horas e 50 minutos. Esperamos ali por volta de 8h10 já estar respondendo as perguntas. E eu convido a igreja para abrir a palavra de Deus aqui em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, que também é uma leitura sobre o milênio. O milênio, como o nome já sugere, 1000 anos, É um período de tempo que é profetizado no Antigo Testamento e no Novo. Ele é profetizado no livro de Isaías em muitos capítulos inteiros de Isaías. Principalmente ali a partir do capítulo 32, 33, e quando vai finalizando o livro, então são capítulos, os 60, 61, 6, 59, para frente é tudo milênio. Livro do profeta Ezequiel, partes de Jeremias, trechos de quase todos os livros proféticos, partes inteiras de Zacarias e outros, e assim também partes de Apocalipse, e também trechos. O próprio Jesus profetizou o seu reino. E o seu reino cumprir-se-á no milênio. Então vamos ver aqui. Cumprir-se-á plenamente, no milênio. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler juntos? Bíblia aberta. Tudo bem? Se você gosta de ler a Bíblia no celular, que seja por gosto, não por preguiça, tá, irmão? Porque o mundo precisa ver a Bíblia. E ela fica escondida no celular. Bom é carregar a Bíblia. Que a gente possa restaurar na terra o hábito de carregar a Bíblia. Levar a Bíblia na mão, para onde você for. Ler Bíblia dentro de ônibus. Ler Bíblia na praça. Sentar num banquinho e ler a Bíblia. O homem do livro. Isso é coisa linda. É muito bom você sentar na beira da praia num banquinho, abrir sua Bíblia e ler. Essa quarentena aqui no meu bairro, ela está muito fraquinha. O pessoal pode sair para jogar bola, o pessoal pode sair para soltar pipa, pode sair para a pracinha de Novo Horizonte, pode sair com a Bíblia na mão, sentar e ler a Bíblia também. É uma cultura importante, fica a dica, viu, querido? Sentar na porta de casa para ver o movimento, abre a Bíblia, varão, abre sua Bíblia. Pega a cadeira de praia, abre a cadeira e começa a ler a Bíblia lá embaixo. Deixa as pessoas verem que existe um livro de Deus e que existe interesse pelo livro de Deus. Tudo bem. Capítulo 20, versículo 1, assim está escrito: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Prendeu o dragão, então Satanás, inclusive é apresentado aqui, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Tudo bem. Aí alguém pensa assim, tem dois, a antiga serpente e Satanás. Irmãos, ele prendeu o dragão. Olha o versículo 2. Prendeu o dragão. A partir dessa vírgula, eu tenho nomenclaturas do dragão. Então, antiga serpente, diabo e Satanás são nomenclaturas do dragão. Satanás quer dizer adversário. Diabo quer dizer acusador. Antiga serpente remete ao Éden, à tentação. Amém? Glória a Deus. E lançou-o no abismo, e ali o prendeu, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouquinho de tempo. Então vamos nos deter aqui provisoriamente. Pastor, o senhor pode fazer ali no tempo rapidinho? Vou fazer agora. Tudo bem. Então, o começo de Apocalipse 20 fala da prisão do dragão. Eu vou parar de falar dragão, vou dizer diabo para todo mundo entender quem é. Então,
O Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3, mostra que o diabo será preso por 1000 anos. Amém? Este é o fato que se remete ao milênio. Aí você já começou a entender. 1000 anos, milênio. Então, milênio tem várias características e uma delas é a prisão de Satanás por 1000 anos. Tudo bem. Agora... Interessante, pastor, que tinha um anjo que descia com a chave do abismo, né? Não estava com o diabo, né? Ah, sim, você vê que nem a chave do abismo estava com o diabo. A irmã aqui lembrou muito bem. Então essas mentirinhas evangélicas, né? Que o diabo está no inferno, ou católicas. Pegou a chave da mão de Pegou, Jesus. que o diabo está lá com a chave, Jesus foi lá, tomou a chave da mão dele. Não, nem a chave do abismo ele tem. Tanto é que um anjo desceu com a chave do abismo e abriu para prendê-lo, porque nem lá ele estava. Tudo bem? Ok. Fazendo a linha do tempo, e é importante nós entendermos a linha do tempo, é muito importante. Jesus virá uma segunda vez. Essa segunda vinda de Jesus, ela tem dois momentos importantíssimos. Dois momentos importantíssimos. O primeiro momento é o arrebatamento da igreja, porque os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada logo em seguida, nessa segunda vinda de Jesus. Passarão 7 anos e ele será visto por todos. Essa é a segunda vinda de Jesus. E esses são os dois momentos. Por isso é muito importante essa situação. Então essa parte, todo olho verá, pastor, é nessa É hora. agora. É Todo agora. olho verá e toda língua confessará. É aqui no Apocalipse 20, no finalzinho do 19, na verdade. Então, repetindo para que seja bem claro. A segunda vinda de Jesus, ela tem dois momentos, não são duas vindas. Por quê? Porque é uma vinda só. Ele vem para os seus, entra nas bodas e se revela ao mundo. Essa é a segunda vinda de Jesus. Jesus volta hoje. Quem verá? Os arrebatados, a igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, a igreja será arrebatada, glorificada, fica com o seu noivo 7 anos nas bodas e o noivo se revela ao mundo no final dos 7 anos da grande tribulação. É uma vinda só, é a segunda vinda. Ela acontece em fases. Ela tem a primeira fase para a igreja e a segunda fase para todo o olho. Entre nesse processo de arrebata a igreja, entrega galardão e tem as bodas do Cordeiro, aqui embaixo será a grande tribulação. Os 7 anos da grande tribulação. E a grande tribulação ela termina, então Jesus arrebata a igreja agora. Ressuscita os mortos, arrebata a igreja. Vamos às bodas do Cordeiro, entraremos no Santo dos Santos com o Senhor, teremos o nosso galardão. Aleluia, a igreja glorificada. Enquanto isso, o anticristo reinando na terra. Calamidades terríveis. Meteoros caindo sobre a terra. Epidemias destruidoras, assassinas, que farão as pessoas se lembrarem do coronavírus como um nada, como uma gota de água. E no final da grande tribulação, o Armagedon, que é Armagedon, é a guerra terrível no norte de Israel, onde todas as nações, seguidoras do anticristo, combaterão contra Israel e seus aliados. E Israel clamará a Deus, e o Senhor Jesus descerá com a sua igreja, completando a segunda vinda, finalizando a segunda vinda. A igreja desce com Jesus Todo-Poderoso. Onde está escrito? Apocalipse 19. E nisso, quando o Senhor Jesus amarra, lança o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, logo depois desce um anjo e aprisiona Satanás. E aí começa o milênio. Durante 1000 anos. E aí começa o milênio. Satanás é preso por 1000 anos. E nesse momento, observe, nesse momento que todo olho verá, em que ele desce com a igreja glorificada, em que ele desce com a igreja viva, Satanás é preso e ele reina. Eis o milênio, o reino de Jesus. Na terra. Na terra. Ele reina na terra. E ao reinar na terra agora, vamos lá. Ao reinar na terra, por 1000 anos, cumpre-se todas as profecias escritas para Israel e para o reino do Messias.
Então, queridos, eu não sei se eu fui claro, por isso que eu estou evitando adiantar para que todos entendam. Estamos juntos? Todos entendemos esse processo? Amém? Muito bem. Por que o milênio? Por que Jesus não já fez o seu reino na terra e já confirmou a sua glória, a sua obra? Um pouquinho, pastor. Satanás vai ser amarrado, então, e colocado num abismo e deixado lá durante 1000 anos. Sim, de acordo com o verso 2. Satanás estará preso. E ao mesmo tempo que Satanás estará preso, Jesus está governando. No 2, ele é preso por 1000 anos. Amarrou por 1000 anos. E lançou ele amarrado no abismo. E ali o encerrou. Então ele será preso e encerrado no abismo. Amém, igreja? Amém? Então, prosseguindo. Aí você poderia me perguntar assim, irmão Eduardo, por que ocorrerá o milênio? Por 3 razões. A primeira razão do milênio, primeira causa, primeiro objetivo do milênio, é congregar em Jesus todas as coisas. Você pode ler Efésios 1:10? Efésios 1, verso 10. Vamos ler? Eu vou lá com você, ó. Efésios, capítulo 1, versículo 10. O que diz lá? Vamos ler o verso. Aí nós precisamos ler o verso 7, 8, 9 para chegar no 10 e entender o milênio. 7. Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Jesus me salvou. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Aleluias. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Agora, o milênio. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, o primeiro objetivo do milênio é congregar em Jesus toda a plenitude da criação. Porque nesse momento que todo olho verá, nesse momento que ele desce, esmaga o anticristo, destrói os exércitos da besta, desce um outro anjo, aprisiona Satanás, encerra no abismo, e ele desce com a igreja glorificada, o Senhor Jesus instaurará o seu reino na terra. E nele, no reino do Messias, virá a perfeição. Será o reino da sua majestade, onde todo olho verá que o Senhor Jesus, como rei, governará as nações e os reis, porque ainda haverá um resíduo de humanos após a grande tribulação. Não se esqueça de uma coisa importante. Os anjos existem, Deus existe, criaturas existem, tudo bem. Os homens existem. Mas lá no milênio terá uma outra categoria de seres vivos que não existe ainda. Qual? Os glorificados. Os glorificados são aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e foram arrebatados. Não, só quero saber. Meu amor, minha princesa, eu mostro a todos. Aí, Eu acho interessante só ler o versículo 3 e o 4. do capítulo 20. de Apocalipse. Ok. Qual é a nossa pergunta? Não, sobre essa questão também, quem estará, quem João viu nessa visão, né? O versículo 4 também tem um pouquinho. Sim, são exatamente esses. Olha o versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal da testa na sua mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então é quem já estava aqui que sobreviveu. É uma parte, mas e a igreja que foi arrebatada? Os que deram o poder de julgar a igreja, né? E também aqueles que foram mortos na grande tribulação também. São todos igreja. Voltaram, as suas almas ressuscitaram e voltaram. Glorificados. Esse aqui são 144 mil. Não pode pensar assim, mas eu gosto. Espera só um minutinho, irmãos, porque as perguntas não podem ser respondidas sem os versículos. A irmã perguntou se isso tem uma coisa a ver com 144 mil. 144 mil, de acordo com Apocalipse capítulo 7 e 14, são evangelistas que vão pregar na grande tribulação. Que já é o milênio. São 12 mil de cada tribo.
Não tem a ver com salvação. Os salvos são os redimidos pelo sangue de Jesus. Todos os que são redimidos pelo sangue de Jesus, eles serão salvos. E quando a igreja for arrebatada, eles serão glorificados. Quando o milênio ocorrer, eles vão reinar com Jesus. Inclusive, pastor, aqui diz que os que morreram na grande tribulação também, os que foram degolados e os que não receberam o sinal da besta, que morreram, serão igreja. Vão voltar também para todos vão ressuscitar. Olha que coisa linda. O versículo 5 diz que só os ímpios que eles vão ficar, né? Sim. Hoje não existe nenhum crente glorificado. Porque quem morreu em Jesus está aguardando o arrebatamento. O apóstolo Paulo não está glorificado. Abraão não está glorificado. Não, eles morreram. A glorificação, ela vem no arrebatamento. Quando nós seremos glorificados em Cristo, nós vamos ser transformados. É Filipenses 3:20. Alguma dúvida, irmãos? Escreve aí sem dúvida. Então, em Filipenses 3:20, você pode ler comigo? Filipenses 3:20? Para os irmãos entenderem essa revelação da glorificação. Então, pastor, estão dormindo? Não estão glorificados. Filipenses 3:20. Vamos ler, irmãos, por favor? Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, Filipenses 3:20 está dizendo que na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja, todos os salvos serão transformados à semelhança do corpo glorioso de Jesus. Esse fenômeno se chama glorificação. Os ressuscitados e os arrebatados, e depois, como a irmã Alessandra lembrou aqui muito bem, os mortos na grande tribulação, todos que forem salvos em Cristo, serão transformados segundo o seu corpo glorioso. Isso acontecerá quando? Quando Jesus voltar. Por isso que eu afirmei que ninguém foi ainda, porque Jesus ainda não voltou na segunda vez. Filipenses 3:20 e 21. Esses que serão transformados e glorificados, na hora que a grande tribulação estiver acabando, Jesus vai descer com todo mundo junto. E vai descer com a sua igreja transformada, segundo o seu corpo glorioso. O que faremos nós? Reinaremos no milênio. Aqui o versículo 4 diz que foi nos dado o poder para julgar. Um dos atributos de um rei é julgar. Reinaremos com Jesus. Jesus será o rei eterno. E nós, a igreja remida e glorificada, receberá poder de Jesus para também julgar. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que foi feito rei e sacerdote. Exatamente. E também 1 Pedro 2:10. No Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, se eu não me engano, versículo 6. Podemos conferir agora. Olha, exatamente. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. O milênio é tão maravilhoso que nele a igreja remida e glorificada, formada de todos os salvos, até dos últimos da grande tribulação, a igreja reinará glorificando quem? O Messias rei. O rei Messias, que estará visível e todo olho verá. Todo olho verá, meus irmãos, e todas as tribos da terra verão, e todas as nações verão. Aleluias! Então, a primeira razão do milênio. O milênio será importante para cumprir a glorificação de Jesus Cristo. Para que em Jesus Cristo sejam congregadas todas as coisas, todos os poderes, todas as criações, tudo, por Ele, para Ele e nele. Aleluias! Ele será reconhecido, visto e honrado como o Rei absoluto de tudo. Segundo lugar, o milênio será muito importante para paz e justiça na terra. Porque a terra geme. Romanos 8:26 diz que a terra geme. A terra geme porque o pecado a ofende, o pecado a magoa, o pecado a machuca. O ser humano, com a sua ganância, com a sua vida destrutiva, ele magoa e fere o nosso planeta.
poucas semanas de quarentena e até as águas dos rios, as águas dos mares estão muito mais belas, até o ar está muito mais puro. O ser humano é um assassino do planeta também, né? Ok, então haverá paz e justiça na terra. Lembra do texto que eu li em Isaías 11, perdão? Ali diz que a violência sairá da terra, que até os animais que se devoram por instintos em cadeia alimentar deixarão de fazê-lo da forma que fazem hoje. Alimentar-se-ão de outras fontes de energia, fontes de vida. A criança e a cobra vão estar juntas. O mundo será um mundo de paz e justiça, qual nunca houve o reino do Messias. Pastor, eu já ouvi muito falar, pessoas, que o milênio só existe por causa dos judeus. Terceira razão. Mas aí, irmã Alessandra, obrigado pela sua participação, aí já vimos que não é isso, porque Jesus como rei não aconteceu ainda. O nosso Senhor nunca foi rei aqui na terra ainda. E ele recebeu um reino que não pode ser abalado. E ele será rei. Ele será rei como todos os grandes reis da terra foram, mas é muito mais do que isso, porque ele vai reinar sobre toda a terra. E eu gostaria de falar um pouquinho disso assim que eu terminar a terceira razão do milênio. A terceira razão, terceiro elemento principal do milênio, é a glorificação de Israel. O povo de Israel não é a causa do milênio, mas ele é uma das causas do milênio. Todas as profecias feitas para Israel, todas elas, se cumprirão no milênio, as que ainda não foram cumpridas. Então nós temos as profecias de que as nações irão a Jerusalém para buscar o Senhor, compriciar lá. Teremos a profecia de Israel como luz dos povos, luz das nações. Teremos a profecia de Israel exaltado. Por quê? Porque Zacarias capítulo 14 e também o capítulo 4 mostra que o Senhor Jesus vai descer em Israel. Essa descida gloriosa, linda, maravilhosa, junto com a igreja, ela acontecerá no Monte Sião. E ele vai se fender de norte a sul. Um vale será aberto ali. E as profecias de Ezequiel, Isaías, as profecias de Oséias, Zacarias, Amós, as profecias do Antigo Testamento e também do Novo, para o reino em Israel, cumprir-se-ão no milênio. Portanto, é incompleto, é prematuro afirmar que Israel é a única causa do milênio. Israel é uma delas. Mas eu queria fazer um outro comentário sobre Israel. Principalmente para muitas pessoas que idolatram Israel. Israel tem o espírito do anticristo. Né? Grande parte dos judeus tem o espírito do anticristo. Por quê, pastor Eduardo? Porque todo aquele que não crê que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Você se lembra que a Bíblia disse isso? Então, ao mesmo tempo que Israel é o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, Israel escolheu o anticristo, porque Israel nega que Jesus veio em carne. O Israel que está lá hoje. O Israel que está lá hoje, a maioria deles, graças a Deus, temos lá 40, 50 mil pessoas que são cristãos, mas nós temos lá coisa de milhões de pessoas que negam que Jesus veio em carne. Por isso, muito cuidado, irmão, você ficar idolatrando Israel como se tudo que fosse de Israel fosse de Deus, porque em Israel também há o espírito do anticristo. Inclusive, eles têm tanta intimidade com o anticristo que vão fazer união com ele, logo no começo da grande tribulação. Se vai haver salvação depois do arrebatamento da igreja, qual é a razão para o arrebatamento pré-tribulacional? Para que arrebatar a igreja, então, se depois se na grande tribulação também vai ter salvação? Porque o arrebatamento não é a salvação. O arrebatamento é um propósito glorificante da volta de Jesus. Mas ele não exclui a salvação. A salvação é uma graça de Deus que continua após ele. A misericórdia do Senhor é tão grande que até no milênio ele vai dar a salvação. Só para os irmãos terem ideia, adiantando já um pouquinho o estudo, no final do milênio, quando o milênio estiver acabando,
versículo 8 do capítulo 20, Satanás será solto. E ele vai tentar as pessoas, e as pessoas vão segui-lo. E vão fazer uma guerra contra o povo de Deus. E até nesse momento Deus vai fazer salvação. Observa que tem salvação hoje, tinha salvação no Antigo Testamento, tinha salvação antes de Moisés. Como é que Abraão foi salvo? E a salvação na grande tribulação é limitada para os mártires. Aí vem um outro problema. A salvação na grande tribulação, A maneira como você salva. ela cumpre um propósito diferenciado. Por quê? Porque você não vai falar, eu creio em Jesus, serei salvo, somente assim. O texto diz aqui em Apocalipse que os que vieram da grande tribulação são chamados de mártires. E que eles, infelizmente, sofrerão morte e dano. A partir daí, vamos fechar então essa resposta. Por que que o arrebatamento vem antes da grande tribulação? Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, leia aí por favor, e em Apocalipse 3, versículo 5, né, e outros versículos aqui também, que a igreja não passará pela grande tribulação. O fato da igreja não passar pela grande tribulação é promessa de Deus para a igreja. Deus, quando fez a grande tribulação, Ele tirou a igreja dela. Você pode ler comigo? Irmão Leonardo, não sei se ele está vendo aí. 1 Tessalonicenses 1,10, Léo, pode colocar para mim? 1 Tessalonicenses 1,10. Espera só um pouquinho para ele colocar ali, já deve estar escrevendo. Pastor, Sim, querido. o capítulo 20, o próprio versículo 4 que a gente está estudando, Pois não. João, ele fala que quando ele viu Jesus descer para o milênio, junto com Jesus estavam aqueles que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa, e nem nas suas mãos, e reinaram com Cristo. Então o versículo 4 mostra que as pessoas que desceram para o milênio com Jesus eram pessoas que passaram pela grande tribulação, que não receberam o sinal da besta nas testas e nas suas mãos. Então, quer dizer, Tem salvação. esse versículo prova que Sim. quem vai voltar para reinar com Jesus no milênio são pessoas também que passaram por esses 7 anos na grande tribulação e que não aceitaram o sinal da besta, que morreram Mas como eu acho mártires. que a pergunta dela é qual é a utilidade da primeira. Então, respondendo essa pergunta, uma boa pergunta, excelente pergunta. O arrebatamento, ele cumpre o plano de Deus de não deixar a sua igreja fiel passar pela ira, a ira futura. Eu vou citar para os irmãos de cor, né? Ou melhor, é melhor ler também, porque aí o irmão cria um vínculo com o texto, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Você pode ler comigo, por favor? 1 Tessalonicenses 1, 10, que diz assim: e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Em outra tradução, da ira vindoura. Então, Jesus planejou que a sua noiva querida não passasse pela grande tribulação. Agora, cuidado, porque isso não quer dizer que a igreja não passará por tribulações, perseguições terríveis. Todavia, as perseguições terríveis pelas quais passaremos não se comparam à grande tribulação. A grande tribulação é muito mais, como já vimos em alguns estudos. Sim. Então, o plano de Deus para a salvação, recapitulando, o plano para a salvação. Jardim do Éden. Adão peca e recebe o cordeiro sacrificado. Ali já começou o plano de salvação. Abraão, salvação pela fé. Sem lei, sem Moisés, sem nada. Moisés, salvação pela fé no sacrifício tabernáculo e na lei mosaica. Jesus, salvação pela cruz, ressurreição, Espírito Santo, até hoje. Arrebata a igreja, salvação pela fé em Jesus, mas no contexto da grande tribulação, Marte, sem o sinal da besta, sem adorá-lo. E aí vem o milênio. E no milênio, o Senhor Jesus estará aqui na terra, aqui entre nós, junto com a igreja glorificada. Então, pastor, as pessoas do Antigo Testamento obteram salvação sem Jesus? Então há salvação sem Jesus? As pessoas do Antigo Testamento
obtiveram a salvação pela sua fé em Deus, o Senhor Adonai. E a pessoa de Jesus, tipificada no cordeiro do sacrifício mosaico, também, até na arca. Jesus estava tipificado na arca que Noé construiu para salvar sua família. O sacrifício de Adão também era pastor cordeiro. Sacrifício de Deus, né, para Adão também. A promessa de Deus para Adão, para a mulher, né, da semente da mulher nascerá um. Portanto, igreja, A figura, né, de Jesus está tipificada ali. Portanto, igreja, não vos esqueçais que quando o Senhor Jesus descer, com a igreja glorificada, Ele vai instaurar um reino poderoso, um reino glorioso e um reino físico. Importante se destacar isso. E nesse reino físico, que durará 1000 anos, Jesus receberá toda a glória, toda a honra, toda a adoração. E essa adoração e essa glória infinita que o Senhor Jesus receberá, ela estará a serviço do reino de Deus na terra. E esse reino, ele será marcado por paz, segurança e justiça. E também os glorificados, os que têm um corpo semelhante de Jesus, que é a igreja remida, reinarão com ele. Aí tem um outro ponto importante, que eu queria que você fosse comigo, em Apocalipse 22. Porque se você observar, olha só, o Apocalipse 21 é novos céus e nova terra, né? Novos céus e nova terra. Muito bem. Depois da visão do milênio, a visão do milênio acaba no verso 10. Aí no versículo 11 ele começa a ter visões. Visões proféticas, tá bom? Visões proféticas. Aí no capítulo 11, no versículo 11, ele vê o juízo final. No capítulo 21, versículo 1, ele vê o novos céus e nova terra. Mas no versículo 9 ele tem uma terceira visão que é sobre o milênio, que é a Nova Jerusalém. Então são 3 visões que João tem, logo depois que termina o milênio, ele tem 3 visões. Terminou o milênio, terminou a visão do milênio, perdão, né, gente? Desculpa, gente. Terminou a visão do milênio, João viu o milênio, acabou. Que versículo é esse que João viu o milênio? Até o verso 10. Conferiu na sua Bíblia? Verso 10, pega a caneta aí, confere por favor. Lembra que o nosso sistema de estudo é textual? Fica ligado nisso, tá? Texto. Versículo 11, ele tem outra visão, certo? Qual é a outra visão? Juízo final. Versículo 11. Muito bem? Versículo 11. Aí ele tem mais uma visão, que é o novo céu e a nova terra. Muito bem? Muito bem. E logo depois tem uma terceira visão, que é Nova Jerusalém. Muito bem? Certo. Nova Jerusalém. Ok. Os irmãos estão fazendo as perguntas, eu preciso que os irmãos esperem eu terminar a explicação para eu fazer a resposta, tá bom? Mas Amém? pode lançar a pergunta, senão chega... Pode lançar a pergunta, por favor, Aí lance. depois eu volto e faço. Isso, aí a gente volta e responde, para poder ficar coerente com o texto aqui. Amém? Vamos lá, glória a Deus. Então a Nova Jerusalém, ela ensina muito sobre o milênio. Porque se você observar aqui no verso 24, ó, as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Durante o milênio haverão países na terra. As nações estarão andando dentro da vontade de Deus para Israel. O conhecimento do Senhor multiplicará na terra. As pessoas pegarão na roupa de um judeu e dirão: ensina-nos o Senhor. Vamos a Jerusalém oferecer sacrifícios. Então essa nova Jerusalém, Jerusalém terra? Essa nova Jerusalém, ela vai descer e ficar sobre a Jerusalém atual. E todos verão. E ela é celestial, mas ela vai flutuar em cima da Jerusalém. Mas ela vai ser vista no milênio, durante o milênio. Amém? Ela será vista durante o milênio. E assim não há nenhuma confusão com as nações que andarão à luz. Tá? Eu não vou explicar a Nova Jerusalém agora, mas eu gostaria de explicar a presença dela no milênio.
durante o milênio, ela estará em cima de Jerusalém terreno e todos os habitantes do planeta a verão. E irão até ela e cultuarão ao Senhor. Não se esqueça que a raça humana existirá aqui na Terra. Os anjos e a igreja glorificada estarão a serviço de Deus. E o Senhor Jesus, Ele mesmo, estará governando a partir de Jerusalém. Qual o propósito do milênio, pastor? Ok, já entramos nas perguntas? Essa é uma das perguntas? Não, pastor. Tá. O propósito do milênio é cumprir o reino do Messias. Glorificar a Jesus, cumprir nele todas as coisas. E neste cumprir entra Israel. Porque ele é o rei, o Messias para Israel. E o mundo também. Então, Jesus será o nosso rei físico no milênio e cumprir-se-á as profecias para Israel. Glorificará a Deus e também ao povo escolhido por Deus, que hoje abriga o espírito do anticristo e nega a vinda de Jesus. Versículo 7. Versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então a terra vai estar um paraíso, vai estar uma coisa linda, pessoas com 100 anos serão jovens, a terra será repovoada, sem poluição, uma coisa maravilhosa. Sem capitalismo, sem comunismo, sem esse monte de coisa terrível. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Olha como é que haverá muita gente. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enxotava, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então o diabo vai sofrer no inferno, né? Muito bem. Meus queridos irmãos, ao fim do milênio, Satanás será solto e sairá e enganará as nações. Alguém pergunta, para que soltar o diabo? Vai acabar com tudo outro. Não, querido, não. Porque não é justo. Como é que você vai saber quem ama Deus e quem está servindo a Ele porque é abençoado? Se você tira... Hoje nós sabemos quem é o fiel. Hoje, com esse monte de sujeira na televisão, com esse monte de sujeira na rua, com esse monte de sentimento perverso, com esse monte de obra demoníaca e maligna em toda parte, onde você vê nas redes sociais as ofertas de Satanás contínuas, não estou nem falando de questão sexual, estou falando também de valores humanistas, valores terrenos, valores egoístas. Hoje, a igreja escolhe Jesus, a igreja mostra que ama Jesus porque escolhe Jesus. Agora, no milênio, tudo dado de mão beijada. O reino do Messias, como é que você vai ser justo com toda a humanidade? Então, para ser justo, solta o tentador no final, e quem quiser seguir o Messias será abençoado com a salvação. E quem quiser seguir Satanás colherá o resultado da sua escolha. Mas o eterno Deus, que é justo, justos são os seus caminhos, retos são os seus juízos, ele permitirá a tentação final. Após a tentação final, Satanás vai levar os seus seguidores contra Israel. Mais uma vez, ele odeia o povo de Deus. E ele vai atacar Israel. Porém, cairá fogo do céu, os destruirá, e ele será lançado no inferno para sempre, e o pior, atormentado de dia e de noite. Por isso que ele é seu inimigo, e por isso que ele quer arrastar milhões de jovens para o inferno. Porque ele sabe que não há esperança e salvação para ele, mas para a igreja ainda há. Pastor, tem 2 irmãos que fizeram as perguntas bem parecidas. Pois não. Aí pede depois a irmã Rebeca para postar os links dos outros estudos, algumas perguntas aqui, fala para os irmãos, tem nos outros estudos, o irmão Eugênio. Pois não. Lá ele falou, né, sobre igrejas que falam sobre o arrebatamento, né, na 4ª trombeta, que eles ligam a 4ª trombeta a esse evento. E o irmão Tiago também, qual o versículo que assegura
né, o arrebatamento da igreja será no início da grande tribulação. Na verdade, será antes, né, da grande tribulação. Mas qual é o versículo que prova que o arrebatamento vai ser, no caso aqui ele falou no início, mas eu acredito que ele queria perguntar, né, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, já que os 3 anos e meio iniciais serão de paz. Paz do seu irmão Gênio, paz do seu irmão Tiago, muito obrigado pela participação. Eu não sei qual é o estudo sobre as trombetas que nós explicamos. Atenção. É o primeiro? O primeiro do arrebatamento. O primeiro do arrebatamento. Acho que a irmã Rebeca colocou no YouTube, escreveu embaixo trombetas. Muito bem. Então é só olhar lá no canal da igreja. Assim que o vídeo acabar, eu vou botar aí de novo. Tá, aí vai colocar aqui de novo. Muito bem. Lá está explicado com muita atenção por que as trombetas não tocaram. Gostaria que o irmão assistisse. Basta uma leitura simples do texto e já se vê que é falso a crença em que alguma trombeta foi tocada. Então eu vou deixar para os irmãos assistirem lá. E vou invocar como base o texto bíblico de Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 6 e capítulo 8 mostram claramente que o que está escrito nunca aconteceu. Se o que está escrito não aconteceu, então nenhuma trombeta tocou. Ah, mas a igreja diz. Ô irmão, as igrejas dizem tanta coisa. Se eu for parar para comentar o que as igrejas dizem, eu não prego mais o evangelho. Eu vou morrer sem pregar o evangelho. Então eu prefiro pregar o evangelho. O evangelho da verdade está em Apocalipse capítulo 8 e capítulo 6. Pastor pergunta, no milênio vai ter morte? Sim, é possível que haja morte. A morte acompanha a vida humana, né? Agora será muito, muito longeva a vida. Né? Os seres são humanos. Eles vão fazer xixi, cocô, banheiro, vão adoecer. São seres humanos normais, como todos nós. Não há um versículo que fala que a pessoa morrerá por 100 anos. Não há um versículo que diz que a morte será tirada do milênio. E existem versículos que dizem... Não se desceram com Jesus glorificado, eles estiveram aqui na terra. A igreja não é mais humana. Do momento que ela foi arrebatada e recebeu o corpo de Cristo, eles não são mais seres humanos. Mas haverá humanos. Haverá humanos aqui na terra, que são os que sobraram da grande tribulação, aceitaram a Jesus e o seguiram. Né? Isaías 65:20. Isaías 65:20, vamos ler aqui para a igreja? Isaías 65:20, a palavra de Deus. Isaías 65:20. Vamos ler aqui. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Cumpra seus dias é morrer. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então vai ter pecado, vai ter morte, e quem morrer com 100 anos é chamado de jovem. Tudo isso no milênio. Porque são seres humanos, não mudou a humanidade. A humanidade é a humanidade. Né? Aqui, o pecador de 100 anos será amaldiçoado, vai ter até maldição. Sim, porque o ato de pecar é uma escolha humana. É uma escolha. É muito sério, irmãos, as pessoas também, vou aproveitar a oportunidade, inventar esse discurso de que eu sou assim. O pecado é uma escolha. O pecado é uma escolha. E quem está lavado no sangue de Jesus, ele tem a escolha do lado de fora. Quem está escravizado pelo pecado, ele tem a escolha de aceitar Jesus e sair. Aquele que já aceitou Jesus, ele tem a escolha de não entrar no pecado outra vez. O pecado sempre é uma escolha. Aí sempre tem aquela pessoa que fala assim, e o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero... Irmão, se você ler com atenção, isso é Romanos 7. Romanos 7 não é para a igreja, Romanos 7 é para ímpio. É o ímpio, meu irmão, que o bem que ele quer fazer ele não faz. É o ímpio, irmão, que o mal que ele não quer fazer ele faz. A igreja é Romanos 8. Romanos 8 é a igreja. Quando você foi liberto do pecado, irmão, quando você foi liberto do pecado, você vai para Romanos 6, irmão. Pelo amor de Jesus, lê com atenção lá. Romanos 6. Romanos 6 é o liberto. Romanos 7 é o ímpio. Romanos 8 é o ímpio que foi liberto. E ali você entende a graça de Deus. Amém? Ok. Por favor, sobre a trombeta, está lá no outro estudo. Então, o irmão Tiago perguntou sobre versículos que falam sobre a
sobre isso mesmo, sobre a prova do arrebatamento da igreja, vai ser antes da grande tribulação. Assim, a grande tribulação não é para a igreja. Quais são os versículos que mostram isso? Bom, nós temos 1 Tessalonicenses 1,10, nós temos os sinais da vinda de Jesus. E aí depois é que Jesus trata da grande tribulação. Ele diz, e antes da vinda, Mateus 24, e antes da minha vinda será isso, 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 isso. Então virá a vinda. Aí depois ele trabalha a grande tribulação. Uma das promessas, lá em Apocalipse, para a igreja vitoriosa é ao que vencer, livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Então nós temos vários versículos mostrando que é plano de Deus a igreja não passar pela grande tribulação. Agora, não confunda isso com a igreja não passar por tribulação. A igreja passará por tribulação. Pastor, os 3 anos e meio inteiros serão de paz? Também não podemos afirmar que os 3 anos e meio inteiros são de paz. Por quê? Porque o que a Bíblia afirma em Daniel capítulo 7 é que o anticristo vai quebrar o seu acordo com Israel na metade dos 3 anos e meio. Mas isso não quer dizer que antes dele quebrar, não já tenha começado, por exemplo, o 4º selo. Porque a hora que o 4º selo tocar, o selo não toca, né? Toca a trombeta. A hora que o 4º selo for executado, querido, ali já é um caos no mundo. E nada impede o 2º selo, o 3º selo, de acontecer antes dos 3 anos e meio. Porque o marco de 3 anos e meio é o marco de acordo com Israel. Todavia, a paz e segurança pode ser mitigada antes disso, não é verdade? Glória a Deus. Mais perguntas? Mais perguntas? Acho que surgiu mais uma no finalzinho aqui. Que saiu aqui. Voltou. Eu acho que tem a ver com o que eu acabei de falar, mesmo sem eu ter lido a pergunta. A igreja vai ver. A pergunta não é sobre trombetas. A dúvida é um versículo que nos possa garantir que a igreja não vai ver o período da grande tribulação. Ah, muito bem. É porque a outra foi do irmão Eugênio. Sim, muito bem. Sem saber da pergunta, eu comecei a entrar no assunto. De onde nós compreendemos que essa falsa paz dura 3 anos e meio? Isso é importante ressaltar. Por que acreditamos que dura 3 anos e meio? A maioria das pessoas acredita, ou quase todas, que é porque o anticristo vai ter um acordo com Israel que durará 42 meses. E que nesse... Pastor, ela quer saber... Eu vou te falar, eu posso ler? Quem pergunta é a Cláudia. Não é sobre as trombetas. A dúvida é um versículo que nos possa garantir que a igreja não vai ver o período de 3 anos e meio de paz. Não estaremos aqui. E por que se acredita que tem 3 anos e meio de paz? Não, pastor, mas independente se são 3 anos e meio, lá atrás a pergunta foi isso, sobre a grande tribulação, arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada na tribulação, antes? Sim, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque o plano de Deus é que a sua igreja não passe pela grande tribulação. Aí, o versículo irmão Leonardo escreveu no próprio texto, 1 Tessalonicenses 1,10 e outros. Tudo bem. Ok, muito bem. Agora, para ajudar a esclarecer, é um pensamento consensual que existem 3 anos e meio de paz. E de onde se tira essa segurança para dizer que vai ter 3 anos e meio de paz? Porque nós temos 2 revelações importantes, que é o acordo do anticristo com Israel e o domínio do anticristo por 42 meses. E nenhuma dessas 2 coisas são suficientes para dizer que vai ter 3 anos e meio de paz inteiro. Essa paz ela vai existir, óbvio, ela vai existir. Agora, quantos meses ela dura? Impossível definir. Anos, né? Ou menos, impossível definir. Agora, o poder do anticristo, muito poderoso, 42 meses. Sim?
Só para recapitular, irmã Cláudia, Pois você não. falou 1 Tessalonicenses 1:10. Apocalipse 3:10, guardar a tribulação que há de vir sobre o mundo, e Sim. Mateus 24, que os sinais precediam a vinda do Filho do Homem, após isso haveria a tribulação. Exatamente, mas existem outros textos, por exemplo, também, mas aí vem um perigo também para nós, de nós termos, digamos, de fabricar muitos versículos, quando na verdade um versículo basta. Você sabia que na Bíblia inteira, só existe um versículo dizendo que a terça parte dos anjos caíram do céu? Em Apocalipse 12. E nós acreditamos nisso. Então, para mim, e eu amo muito quem não acredita nisso também, amo muito. Isso não é tão importante, mas para mim, só o verso 10 da primeira carta de Tessalonicenses é suficiente. Lá diz, nos livra da ira futura. Ah, pastor, mas essa ira vai ser a segunda parte da grande tribulação. Ninguém sabe. Ninguém sabe se a falsa paz vai durar os 3 anos e meio inteiros. Nós sabemos que ela vai existir. Agora, por que a igreja não vai passar pela falsa paz? Porque a igreja não será governada pelo anticristo. O governo do anticristo não é o governo sobre a igreja do Cordeiro. O anticristo ele só vai se manifestar quando aquele que o resiste for retirado. Então, como que eu vou acreditar que a igreja vai ser governada pelo anticristo, se o anticristo só pode ser revelado quando aquele que o resiste for retirado? Aquele que o resiste é o Espírito Santo e a própria igreja, que está no primeiro estudo. É só ir lá no primeiro estudo também. Mas para o irmão conferir agora, é só você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, sobre a vinda de Cristo e as manifestações do anticristo. O anticristo vai se manifestar. Logo antes, digamos assim, da vinda de Jesus, eu tenho o Espírito dele na terra. São os dias de hoje, claramente. A hora que a igreja é arrebatada, ele se manifesta. Se Jesus voltar hoje, vocês não vão precisar mais saber isso. E se ele não voltar, ensina para alguém. Agora, para encerrar, nossa, o horário já voou mesmo. Para encerrar aqui, irmãos, com você, fica pronto para subir. Seja a igreja lavada no sangue de Jesus. Não fabrica para você uma vida pecaminosa, não. Você é muito linda, muito lindo. Você é um menino, uma menina que Deus escolheu para salvar outras pessoas. Não demora, não. Não demora, não. Siga Jesus de perto. Siga Jesus de todo o seu coração. Jesus mudou minha vida. Ele vai mudar a sua. Jesus é real. Jesus não é uma crença. Jesus é Deus. E o reino dele na terra, no milênio, será perfeito. E você estará comigo lá, glorificado, reinando com ele. Nós vamos lá habitar na Nova Jerusalém. Nós vamos governar, nós vamos reinar. Fica firme com Jesus. Perdoa essa pessoa que você guarda uma mágoa. Perdoa quem te ofendeu. Perdoa, meu filho, minha filha. Perdoa mesmo. Deixa Deus te guiar. Siga Jesus. Siga Jesus. A chave vai sobreviver no milênio, né? Você salva o milênio. Eu vou estar no milênio, mas glorificado. Glorificado. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Pai querido, muito obrigado por esse estudo, por esse culto. Muito obrigado pelo teu grande amor. Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.